Vamos continuar nossa aula, agora a aula 5, tá, gente? Vamos acompanhando aí para não ficar perdido, tá? Nós vamos continuar agora falando sobre riscos físicos, pressões anormais, radiações ionizantes e não ionizantes, tá? Então, qual que é o objetivo aqui dessa quinta aula? É conhecer as pressões anormais, hiper e hiper e hipobáricas, né? Bem sobre os tipos de radiações. Se não dá para falar radiações nessa aula, vai ser dada na próxima aula. E as medidas e as unidades, né, de medidas da legislação básica. A gente continuando falando dos riscos físicos, certo? Os riscos físicos representam diversas formas de energia que podem estar presentes em um ambiente de trabalho, em quantidade considerada superior àquela que o organismo é capaz de suportar, podendo concluir podemos conduzir a uma doença profissional. Entre as mais importantes, podemos citar quando você tem, né, exageros, né, ou exposição ao trabalhador acima, né, das condições normais aí de trabalho, né, acima dos, como se a gente estivesse dizendo, os riscos físicos, né, acima do normais, a gente vai ter alteração aí da saúde, certo? Então a gente pode ter pressões anormais, radiação ionizante, raios-x, raios alfa, raios betas e raios gamas, certo? Radiação não ionizante, infravermelho, luz visível, ultravioleta, laser, micro-ondas, ruído, temperaturas extremas como calor e frio, vibração e umidade. Esses são os principais fatores aí que a gente pode estar lendo sobre fatores físicos. Nessa disciplina, podemos ter noções básicas sobre os riscos físicos. Existem disciplinas específicas ao longo da etapa que decidirão a atenção mais específica sobre cada risco, que você tem que conhecer necessariamente para tornar um profissional prevencionista, né? Pressões, como que seria pressões anormais, né? Pelo nome já diz, pressões fora do normal seria pressões. A gente vive hoje, nós aqui como em condições comuns, a gente vive em pressões atmosféricas. Se você não viu isso na escola, pressões atmosféricas, esses gases todos que a gente tem, nitrogênio, oxigênio, carbono, nós que estamos respirando aqui em condições normais, a gente tem pressões atmosféricas, essa pressão de gases sobre a nossa cabeça. O que acontece quando você vai em altitudes maiores? Essa pressão de gases diminui porque diminui o número de gases também. Assim, quanto maior a altitude que você está subindo, a gente trabalha sempre com altitude de pressão atmosférica a nível, a nível do mar, né? Porque a gente tem que ter uma referência. Mas se você for olhar altitudes aí de picos altos na natureza, a gente pode observar que as pessoas, quando esses profissionais que ficam escalando, existe uma preocupação muito grande, além da temperatura, que as temperaturas de altitudes mais altas são temperaturas mais frias, eles têm também uma pressão menor de ar e também menos gases. Não é que o oxigênio acabou, né? Aquela dificuldade de respirar não é por falta de oxigênio. Além de tudo, é a questão da falta de gás mesmo. Quer dizer, a porcentagem do oxigênio nossa aqui, na temperatura, na atividade comum, na pressão normal, ela é 21%. Mas se você for observar em níveis altos atmosféricos, em picos altos, né, a gente consegue também observar que o nível de oxigênio ainda continua sendo 21%. Não mudou. A porcentagem não mudou. O que mudou realmente foi a diminuição da pressão.
E essa diminuição da pressão, os gases, elas ficam mais voláteis, né? Ficam mais dispersos e existe menos oxigênio. Por isso é que não é pelo fato de não ter oxigênio, existe oxigênio em locais de pressão baixa. Existe oxigênio, sim. A porcentagem é a mesma. O que existe é a diferença de pressão, em que nas pressões normais a gente trabalha sobre um nível de oxigênio 21, uma porcentagem de oxigênio 21%, porém a pressão que a gente tem, a gente consegue respirar bem. Em locais onde a altitude é grande, a gente consegue diminuir essa respiração, diminuir o oxigênio. E tudo isso eu já tinha falado aqui para vocês, passando aí para altas pressões. Existe uma compensação quando pessoas que moram em altitudes maiores, eu tinha até feito a anotação aqui, quando a pessoa ela mora em locais que em alta altitude, elas conseguem ter adaptação do corpo. Elas têm mais hemácias, elas têm mais vasos sanguíneos e elas têm mais número de mitocôndrias, né? Mitocôndrias, que fazem essa transferência, né, de oxigênio para oxigênio elas que fazem ah, elas que trabalham, né, na nossa pele, nossos tecidos, são células de tecido, né, que fazem a respiração, né, do nosso corpo, que fazem essa como é que chama? Ai, gente. Fazem essa renovação de oxigênio no corpo, certo? E, bem, podem ocorrer também em trabalhos com cam, campanulas, né? O que é campanulas, né? Que são câmeras, porque assim, há trabalhos alta pressão, né? A gente está falando entre relações entre, agora nós acabamos de falar, né? Que são pressões entre normais e baixas, né? Agora, pressões altas ocorrem atividades, como, por exemplo, mergulhadores, que trabalham sobre tubulões, né? Em que o ar comprimido ali gera uma pressão acima do normal que a gente trabalha hoje atmosfericamente. Então, essa pressão acima do normal tem a finalidade de, de evitar principalmente a entrada de ar. Ocorre também em trabalhos com campanulas, né, que são compartimentos estanques utilizados para trabalho submerso. Campanulas, que significa uma câmara, através do qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho, né, de tubulação e vice-versa, certo? E para mergulhadores, como por exemplo, a profundidade, né, o tempo de mergulho e a velocidade de subida são parâmetros importantes de controle, essenciais para evitar doenças descompressivas e os acidentes como os barotraumas, embolias, embriaguez das profundidades pela saturação do nitrogênio, afogamento, intoxicação do oxigênio, intoxicação do gás carbônico. Portanto, o processo de descompensação é fundamental e essencial na atividade do mergulhador. Esse processo de cuidado exige estabelecidos pela tabela de compensação prevista na legislação. Com regra simples e fácil de entendimento, poderemos dizer que, conforme mas se avança o tempo de duração de um mergulhador e a profundidade atingida, maior será o tempo necessário para que esse corpo consiga eliminar as bolhas de nitrogênio que se formam no sangue dele, com o ar que ele está respirando, sob pressão, e portanto será o tempo necessário de descompensação, quer dizer, quanto mais o tempo que ele está ali em profundidade submersa.
E também, além do tempo, também a atmosfera, quanto mais profunda ele estiver, maior seria também o tempo em que ele tem que subir, né, para dar essa diferenciação e reduzir os nitrogênios do corpo, para que ele não venha a sofrer sobre consequências pela saúde, certo? Agora nós vamos falar sobre, já falamos sobre pressão, a gente vai falar agora sobre radiações. As radiações ionizantes são aquelas que podem ser prejudiciais no nosso corpo. Todas as duas, né? Radiação ionizantes e não ionizantes são prejudiciais, sim. O que acontece? As radiações ionizantes, características por radiações que produzem ionização do átomo, ou seja, a radiação ao atingir um átomo seria a capacidade de subdividi-lo em, em duas partes elétricas carregadas, chamadas de íons. O perigo das radiações ionizantes é que o organismo não tem mecanismo de percepção das radiações. São exemplos de radiações ionizantes de partícula alfa, beta, íons e prótons, né? E nêutrons, que significam os raios X e raios gama. Então, por exemplo, né, as radiações eletromagnéticas do tipo X e do tipo gama são mais penetrantes. Dependendo de sua energia, pode atravessar vários centímetros do tecido humano. E por isso, né, é usada em radiografias metálicas. Radiografias, desculpa, médicas. Estou falando aqui errado. Radiografias médicas, certo? Com relação às radiações beta, são um pouco menos penetrantes, né, em relação aos anteriores. Porém, dependendo de sua energia, pode ultrapassar milímetros ou até centímetros do tecido humano. Permite aplicações médicas em superfície na pele para acelerar, por exemplo, a cicatrização. Seria radiações beta. Já as partículas alfas são inofensivas, por possuírem um poder de penetração muito pequeno, não conseguindo ultrapassar a pele, podendo ser detida até mesmo a folha de papel. Podem causar danos maiores em situações de contaminação, por inalação ou ingestão. Quando uma grande quantidade em função da sua toxicidade, ok? Os nêutrons, desses outros que a gente tinha falado, que raios alfas, raios betas, raios X e raios gamas, os nêutrons, agora dito, eles são mais potenciais. Eles têm um potencial muito grande de penetração. Né? São raios, né, que atravessam a grande massa porque ele tem ausência de carga elétrica. As radiações as radiações de nêutrons são as que produzem maior dano biológico aos seres humanos, né? Porém, podem inclusive, né, tornar materiais expostos radioativos são produzidos em reatores nucleares. Quer dizer, quando um reator nuclear está trabalhando, ele está formando mais nêutrons. Nêutrons, eles não têm a carga elétrica, eles não vão discutir, né, com elétrons e nêutrons. Ele vai simplesmente ultrapassar, né, a matéria e também podem provocar alterações no DNA. Geralmente, esses nêutrons aí são prejudiciais, tão prejudiciais que eles são os provocadores aí do câncer, por exemplo, que fazem todo esse estrago aí no corpo humano. Eu já tinha até escrito aqui, vou colocar aqui para vocês verem no meu resumo aqui da aula. Aqui, ó. Ai, ai. Olha, a prejudicial. Dentre, dá para vocês verem bem? Não tem quadro, né? Ó.
Raios alfa, potencialidade do raio alfa, né? Ele atravessa quase uma mão, né? Quase um pedaço aí, metade de um dedo, por exemplo. Alfa vai bem adiante, né? Raios X e raios gama conseguem ultrapassar mais. E nêutrons têm um alto potencial e eles atravessam até mesmo materiais pesados, como por exemplo, se vocês olharem na apostila, vocês vão conseguir acompanhar até melhor do que o que eu escrevi aqui, né? Raio alfa, né, atravessa uma mão, raio beta atravessa uma mão e um alumínio, raio X e raio gama atravessa uma mão, um alumínio e um chumbo, e raios neutros atravessa a mão, atravessa o alumínio, atravessa o chumbo e atravessa metade do concreto. Nêutrons, eles realmente, raios gama e raios gamas e raios X são os raios comuns usados nas radiografias, né? Que ainda a gente tem que observar, né, esse uso frequente aí de radiografias, que eles têm um valor, um número mínimo aí por ano, tá? As radiações ionizantes, apesar de seu alto poder, né, de contaminação, têm muitas aplicações na saúde. A radioterapia visa eliminar tumores malignos cancerígenos utilizando raios gama, raio-x, feixes de elétrons em doses elevadas e mais controladas. A radiografia permite obter imagens de uma determinada região do corpo em estudo após um feixe de raio-x ou raios gama atravessar essa região e interagir com dispositivos elevados e ainda assim múltiplas imagens computadorizadas, que é a tomografia, né? Outras aplicações aí de radiações ionizantes que podem citar é a datação de um animal ou planta com carbono, né? Carbono 14 nos tecidos orgânicos mortos, que diminui o ritmo constante com o passar do tempo. Então, assim, às vezes você consegue medir, né, a idade, né, daquele fóssil, por exemplo, se tiver de um estudo ali de fósseis, né, sobre aquela humanidade ali, né, naquele enfim, ele vai saber qual o nível de idade pela quantidade de carbono 14, né? A emissão de carbono 14 ali daquele fóssil, né? E a medição de valor de carbono 14 como objetivo antigo de fornecer informações expressivas de anos ocorridos desde a sua morte. Por exemplo, se a gente vê um animal, né? Pessoas assim, na verdade são fósseis, né? E a gente poder estudar, né? Importante para a história, né? Através desse carbono 14, né? As radiações ionizantes podem ser avaliadas no ambiente ocupacional. Pode através do contador GEIR ou individualmente através de dosímetro de filtro de bolso. São condições, né, que são medidas de proteção que você vai fazer o controle, né, das radiações do corpo da pessoa, do trabalhador, né, para saber se ele está exposto a mais ou está exposto ao menos ao risco, né? Então, para avaliar a exposição ionizante, eu vou escrever aqui para vocês. Ver se eu acho aqui condições de anotar para vocês. Radiação. Então, vamos lá, pessoal. Depois que eu peguei as canetas, né? Aqui. Para avaliar a quantidade de exposição de radiações ionizantes, utilizaremos o Cobalt, em quilogramas. Quer dizer, Cobalt é esse que eu já escrevo, ó. Cobalt, quilograma. Se alguém achar que eu estou falando errado, nas aulas vocês me ajudem e corrigem, tá?
C quilogramas, certo? Isso ou enter, interior, interior, né? Para avaliação em dose absorvida, utilizamos o GRAKE. O GRAKE é GRAKE, que é GY, certo? Ou HERD, certo? Para avaliação com dose equivalente, ou Sievert, o que é o SV, ou né? Para expressar a atividade de uma fonte para expressar a atividade de uma fonte utilizamos Belkemer, Belkemer. Se eu estiver falando errado, desculpa, gente. A gente corrige na Belkemer, se vocês conseguirem achar aí a pronúncia correta. Belkemer. Eu quero também tá me corrigindo, tá? BQ ou Courier, que é CI, certo? O controle de exposição é efetuado por isolamento da radiação, enclausuramento, barreiras e controles ou chumbo. As unidades grifadas são referências aqui, medidas internacionais, tá, gente? Ó. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Radiação, por exemplo, está dizendo sobre radiação ionizante, né, presente em radiografias, né, de raio-x, por exemplo. A exposição de um raio-x é 0,1 millisieverts. Millisieverts, 0,1 millisieverts, né? E o limite estabelecido para o corpo todo, né? Anualmente é uma dose de 20 millisieverts por ano, né? Os conforme CNEN 2011. CNEN, né, o responsável, né, pela legislação e regulamentação de segurança ao uso de radiações ionizantes, né? A legislação básica encontra-se na NR15, o anexo 5, que converte a norma CNEN. Vamos lá. Vou ajudar vocês aqui Quando se refere, olha, vou mostrar aqui para vocês vão acompanhar, tá? Aí, ó, são os símbolos de unidade de medidas aí que eu tinha dito, né? Para radiações ionizantes, tá bom? Aí a gente vai aprender melhor em sala de aula. Quer dizer, quando eu me refiro a quantidade de exposição a radiações ionizantes, a gente vai falar sobre C Cobolt por quilo, né? Ou Roentgen. Quando eu cito a variação de dose, é GRADE, tá? Ou RED. Quando eu
eu faço avaliação de dose equivalente, seria o SURVET. Evert, né? Que é SV, tá? Quando eu quero expressar atividade como se fosse fonte, eu utilizo o Beuquevel. Beuquevel. Ok? Ou Courier, ok? Tá certo? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Esse estudo falando sobre radiações ionizantes. Agora as não ionizantes resume-se em micro-ondas, radiação infravermelhas, a radiação ultravioleta, radiação a laser, radiofrequência, enfim, é isso aí. Vamos falar aqui rapidão, só para a gente poder passar, né, para a próxima etapa no próximo vídeo. Então, micro-ondas são produzidos por estações radar, transmissão, radiotransmissão, industrial e medicinal, podem causar aquecimento, né, da pele, e exposição ao micro-ondas resultam perigosamente, principalmente quando emitidas a elevada densidade de radiação. Radiação infravermelha seria o sol e fornos também, metais incandescentes, o solda. Tem como característica ser pouco penetrantes, né, alguns milímetros, na sua absorção, causa basicamente o aquecimento da superfície da pele. Quanto maior a temperatura, maior será a quantidade irradiada. Com medidas de controle, podemos criar uso de barreiras, né, redução de tempo de exposição e uso de equipamento de proteção individual. Radiação ultravioleta, de origem natural também, seria Sol, que o Sol tem a UVA e UVB, ou artificiais, que podem ser arcos voltaicos, né, em operações como solda, lâmpadas ultravioletas. A radiação ultravioleta é pouco penetrante, nos efeitos também são superficiais, normalmente envolvem a pele e os olhos. Os efeitos importantes a ser reconhecido na radiação ultravioleta é o fator, né, de câncer. Isso é muito discutido, mas foi discutido na aula passada, tá? Com medidas de controle, podemos citar barreiras e equipamentos de proteção individual, por exemplo, óculos, protetor solar, máscaras para o rosto e corpo, ok? Radiação a laser são feixes de luz direcionada altamente concentrados em um único ponto de onda. Laser é uma sigla onde significa amplificação de luz ou emissão estimulada por radiação. O laser são características de grande quantidade de energia concentrada em uma área muito pequena. Há um grande perigo em queimaduras em pele. A manutenção e a intensidade é dada pela distância, e a luz refletida em superfícies polidas podem ser perigosas para a emissão, principalmente apresentando risco destrutivo em tecidos e também em queimaduras em pele. O laser comum, os mais vendidos, podem causar lesões nos olhos, diretamente e não indiretamente. Quanto maior a potência do laser, maior a perigosidade da radiação. Os lasers verdes, por exemplo, vendidos em camelôs, podem ter potência 100 vezes maior que os lasers vermelhos mais comuns. E por último, agora a gente vai falar sobre radiofrequência. A radiação em grande comprimento de onda encontra-se em radiofusão AM, ondas VHF e UHF, radioamadorismo, radionavegação, radioastronomia, e normalmente são apresentados problemas ocupacionais, como efeitos à saúde, são
predominantemente técnicos, ou seja, o aquecimento por absorção das radiações em tecido. Então, todos esses podem provocar queimaduras aí, tá bom? Até mais.